A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se alguma coisa pedirdes em meu nome, eu a farei. Jesus, nessa passagem do capítulo 14, nós vamos ver Jesus, ele dando as instruções, as últimas instruções aos seus discípulos, onde Jesus ele vai estar chegando a hora, de ser crucificado, e Jesus ele vai estar dando ali essas instruções a todos aqueles que ali estavam com ele. E Jesus ele começa no capítulo 14 dizendo: não perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu vos diria: vou para vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, outra vez virei e vos tornarei comigo, para que vós também estejais onde eu estiver. Já sabeis para onde vou e sabes o caminho. Então Jesus ele vai falar aos seus discípulos, ele já sabia para onde ele ia, e ele disse que iria preparar o lugar, para que vós também estejais onde eu estiver. Então, o texto ele deixa mais do que claro que nós não ocuparemos, nossas moradas imediatamente após a morte, mas somente quando Jesus voltar para nos levar onde ele está. Isso porque é na volta de Cristo que os discípulos seriam ressuscitados, uma vez que a ressurreição ocorre, concomitantemente, a segunda vinda do Senhor. Então, é nessa ocasião que assim será ressuscitado, os discípulos e todos aqueles, que estão aguardando a volta do Senhor Jesus. Então, os discípulos não entram na morada antes da ressurreição, mas somente após Jesus ressuscitá-los e trazê-lo, para junto da sua presença. Então, essa é a esperança, do Senhor quando vier buscar e ele ressuscitar, todos aqueles que morreram em Cristo, para assim estar com ele. Vou ver que Jesus ele vai dizer no versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem outro caminho. Vivemos em um mundo pluralista, pós-modernista e cada vez mais pendendo ao ecumenismo, onde dizer que só Jesus é a verdade é algo tipo como intolerante, ofensivo e absurdo. Então, para o mundo, todos os caminhos levam a Deus. Isso para o mundo. Para o mundo, a verdade é relativa, mas o cristianismo nunca foi a religião do mundo, mas a contracultura. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, por mais que o mundo nos apresente novas verdades, essa nova verdade, entre aspas, e outros caminhos também, entre aspas, o verdadeiro cristão se sente seguro em dizer que Jesus não é apenas um caminho ou uma verdade, mas o caminho e a verdade. E só ele, e não algum santo ou intermediário que nos leva ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor, no versículo 6. Então não tem outro caminho a não ser Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Por isso, há uma necessidade de confessar ele como Salvador. Jesus ele disse ainda: tanto tempo há que estou convosco e ainda não me tens conhecido, Filipe. Quem a mim tem visto já tem visto o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Então, apesar dos discípulos ainda estar andando com ele, ainda estavam ainda não conseguiam identificar, de saber realmente aquilo que nós falamos em alguns episódios anteriores, ainda não estavam convertidos, mas só que vai chegar o momento
onde o Cristo ressurreto vai se apresentar diante deles, e a partir daquele momento eles vão crer, né? Eles vão ver realmente que Jesus ele ressuscitou e que aqui Jesus é o Filho de Deus, né? Jesus, quando ele diz aqui no versículo 10, não vos falo de mim mesmo, né? Não significa que Jesus fosse um robô do Pai, mas sim que o que ele dizia estava em plena harmonia e conformidade com a vontade de Deus. Então, isso é importante, o que nós falamos, né? Precisa estar em plena conformidade, né? Em plena harmonia com a vontade de Deus, com aquilo que está na palavra de Deus, com aquilo que o que Deus quer, né, falar através de nós. Então, essa harmonia e conformidade é o Espírito Santo de Deus que coloca entre o homem, né, e Deus, entre quando todos quando estão na mesma sintonia, pregando aquilo que é a palavra do Senhor. O Senhor diz ainda, no versículo de número 10, que obras maiores ainda faria, né? Então, não creis que tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos falo, não as falo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, ele é o que faz a obra, né? Então, quem faz a obra é o Senhor, através do Pai. Então, quando ele diz, não as falo de mim mesmo, né? Ou melhor, quando ele fala no 12, né? Fará obras maiores que estas, né? Embora alguns afirmem que Jesus aqui está falando apenas, né, dos ensinos e não dos milagres, é incontestável que o termo obras no Evangelho de João está quase sempre relacionado a sinais e operações, né, miraculosas. Então, é indiscutível que os seguidores de Jesus fariam milagres maiores, né, que Jesus. Então, a discussão está em que sentido, né, que isso se aplica, né? Alguns afirmam que está em sentido quantitativo, ou seja, que pelo fato de Jesus ser apenas um, né, e os discípulos serem muitos, os discípulos no total fariam mais milagres do que Jesus fez. Então, essa interpretação parece bastante improvável, uma vez que Jesus usa o termo aquele, notando um indivíduo em particular e não um grupo como um todo, né? Por mais paradoxal que possa parecer, o sentido natural do texto é realmente que nós, né, poderemos fazer milagres maiores do que os que Jesus fez. Por isso, não acontece, né, na prática, é uma outra questão, possivelmente associada ao fato de que são poucos que têm uma vida, né, suficientemente consagrada ao ponto de fazer obras tão extraordinárias como Jesus fazia, ou mesmo pela pura incredulidade em pensar que tais obras são realmente possíveis. Então, o problema não está, né, no que Jesus disse, mas na incredulidade do homem em acreditar que Jesus disse exatamente o que disse, né? E Jesus vai dizer tudo o que pedires, né? Quando ele diz ali ao Pai, né? É claro que quando ele diz, né, lá no versículo 13, né, de tudo que pedir, ele não significa absolutamente tudo ou qualquer coisa, pois há coisas que definitivamente são impossíveis de serem atendidas, né? Se pedimos para trocar de lugar com Deus, de modo que nós passássemos a ser Deus, com certeza não seremos atendidos, porque há um critério estabelecido para que a oração seja atendida, que é estar de acordo com a vontade do Pai. É por isso que Paulo, mesmo tendo orado 3 vezes para que fosse retirado seu espinho na carne, não foi atendido. E por isso que Tiago diz que quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar, né, em seus prazeres. É por isso que nem o próprio Senhor Jesus foi atendido quando rogou a Deus para que passasse o cálice dele, livrando do sofrimento da cruz. A palavra diz também, no 14, tudo que pedirem em meu nome, né? Não é em nome de Maria, de José, de São Longuinho ou de qualquer santo, mas sim em nome de Jesus, é que seremos atendidos. Então a Bíblia não nos dá qualquer base para orarmos aos que já morreram, a fim de pedir alguma coisa a eles, ou uma intercessão. Jesus é todo suficiente para nos dar qualquer coisa que pedimos a Ele.
se esta coisa é da vontade de Deus. E se não for da vontade de Deus, então não será a oração de um santo que iria mudar isso, né? Então, quando Jesus também ele começa a falar, instruir seu versículo sobre seus discípulos, que ele vos dará outro consolador, né? Esse consolador não é Maomé, como afirma alguns muçulmanos, nem Allan Kardec, como afirma alguns espíritas, mas o texto deixa claro que é o Espírito Santo que foi derramado sobre os discípulos pela primeira vez em João 20, 22. Né? Então, essa é a instrução de Jesus. Jesus também vai dizer que ele habitar conosco, né? E estaria convosco. Quando ele diz aqui, estaria juntamente conosco depois, né? Que ele fosse assunto ao céu. Então, o Espírito Santo sempre existiu, mas até então estava apenas perto dos servos de Deus e não dentro deles, exceto em raras ocasiões, onde o Espírito entrava em alguém para profetizar ou praticar alguma ação em especial. Né? Agora, Jesus promete que o Espírito Santo não nos ajudaria apenas por fora, né? Mas por dentro, nos ajudando a vencer o pecado que habita dentro de nós. Não seria mais uma possessão temporária, mas uma habitação permanente. Né? Então, essas são as promessas, são os ensinos do Senhor Jesus, né? Que nós possamos crer nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, até nessa noite, no momento que você está ouvindo essa palavra, de que Jesus, né, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E que ele não nos deixou órfãos, né, mas nos deixou o seu Espírito para habitar conosco. Então, que nesse dia você possa crer nessa palavra, você possa crer naquilo que o Senhor tem revelado às nossas vidas, aos nossos corações, e viver o melhor dia, né, da sua vida, tendo a presença do Senhor operando em tudo, né, sendo direcionado pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe.